No vídeo de hoje, nós fizemos, eu e o Alberto, tudo bom, Alberto? Fizemos uma ampla pesquisa a respeito de Oi. Acho que nenhum vídeo foi tão profundo no passado da Oi quanto este vídeo. Esse vídeo aqui, se você quer entender de Oi, é muito importante que você entenda o passado para saber como chegamos até aqui. E o Alberto fez uma pesquisa bastante ampla, baseada em fatos e documentos que nós encontramos do passado da Oi na internet e que eu recomendo que, se você quer entender de Oi, você precisa ver esse vídeo. Então, Alberto, muito obrigado e vamos compartilhar com eles o que nós encontramos. Então, pessoal, hoje iremos falar de uma empresa polêmica da Oi que está na boca do povo aí por causa da volatilidade intensa que as ações vêm experimentando ultimamente. Bom, no mês passado as cotações da Oi elas deram tchau, né? Chegou a cair mais de 50%. Chegou a 73 centavos a ação, e em meio a tantas especulações, é interessante a gente explicar um pouco da história da companhia, para que o público tenha consciência de que tem muita coisa além desse sobe e desce das ações. Aconteceu muita coisa na empresa desde a privatização, e como vocês vão ver, o interesse do acionista minoritário ele foi diversas vezes deixado de lado. Então a gente vai citar resumidamente a história da Oi, porque poucas pessoas sabem da grande novela que aconteceu nos últimos anos. As informações aqui expostas elas foram tiradas do Twitter do Vicente Camilo, que trabalha na CVM e que fez um grande favor às pessoas ao compartilhar a história de maneira detalhada. Então, se você quiser entender com mais profundidade, eu recomendo que vocês deem uma olhada aí na thread feita no Twitter pelo Vicente, com o link aí na descrição. Então, tudo começa com a privatização da Telenorte Leste em 1998. O leilão de privatização ele foi arrematado por um consórcio contendo a Andrade Gutierrez, que se envolveu na Lava Jato posteriormente, a Lafonte e alguns fundos de pensão. A Andrade Gutierrez e a Lafonte eles entraram com 200 milhões de reais, enquanto o BNDES emprestou em torno de 1,5 bilhão de reais. Alguns fundos de pensão entraram com o resto, totalizando 3,5 bilhões. Então, concluindo, Andrade Gutierrez e a Lafonte eles contraíram uma dívida elevada com o BNDES para comprar a companhia. A empresa, então, foi rebatizada de Telemar e começaram a surgir as más práticas com os minoritários. O primeiro evento que a gente vai citar foi quando a Telemar adquiriu a Oi, que era uma operadora móvel, até então controlada pelos controladores da Telemar. Nessa transação, a Telemar assumiu uma dívida de quase 5 bilhões de reais e, continuando, posteriormente a Telemar foi utilizada para resolver alguns problemas de interesse político. Aí, a Telemar também acabou comprando a Brasil Telecom. Aí, nessa época, a gente estava nas vésperas da eleição de 2010, a Telemar adquiriu a Brasil Telecom por quase 6 bilhões de reais, formando uma super empresa de telecomunicações. O nome escolhido para a empresa inteira foi Oi. A compra da Brasil Telecom foi totalmente financiada pelo BNDES e pelo Banco do Brasil. Além dos quase 6 bilhões pagos, a Brasil Telecom veio com passivos judiciais de quase 3 bilhões de reais. Pouco tempo após essa aquisição, os portugueses da Portugal Telecom, que era ainda mais mal gerida que a Oi, decidiram também entrar no negócio. Eles colocaram mais de 8 bilhões de reais na Oi. Portugal Telecom tinha acabado de vender a sua participação na Vivo para a Telefônica e, por questões políticas, entraram na Oi. Para aportar na companhia, fornecer capital para a Oi e pagar algum montante aos controladores, como nada de graça, ficou acertado que eles iam poder sacar uns 500 milhões de reais de dividendos por ano até 2014. Bom, resumindo o que aconteceu até aqui, a gente tem uma empresa controlada pela Portugal Telecom, Andrade Gutierrez, Lafonte e BNDES. Nesse momento, os acionistas controladores da Oi estavam mal. Como mencionado, Andrade Gutierrez e a Lafonte tinham contraído dívidas bilionárias com o BNDES que iam vencer em breve. Esse assunto precisava ser resolvido e, para isso, foi estruturada uma operação que, resumidamente, tinha 3 etapas: a capitalização das controladoras, aumento de capital da Oi e incorporação da Telemar e da Portugal Telecom pela Oi Corp Co. Ou seja, como resultado surgiria uma empresa listada em São Paulo, Nova York e Lisboa. Na primeira etapa, a Portugal Telecom capitalizou a Andrade Gutierrez e a Lafonte em aproximadamente 2,25 bilhões de reais cada uma. Na segunda etapa, aconteceu um aumento de capital na Oi de 14 bilhões de reais. Desses 14 bilhões, 8 bilhões seriam em dinheiro e 6 bilhões com ativos da Portugal Telecom. Dos 8 bilhões em dinheiro, 2 bilhões vieram do BTG, e os outros 6 bilhões foram captados no mercado, ou seja, 6 bilhões de reais foram provenientes de investidores do mercado de ações. Na terceira etapa, as ações da Oi foram incorporadas pela Oi Corp Co. Nessa incorporação, supostamente houve um ganho de governança. Aparentemente, a empresa que vinha beneficiando os controladores finalmente seria uma corporation, sem controle definido. Porém, após o anúncio da operação, uma gestora fez uma reclamação à CVM.
Segundo ela, a operação não seria boa do ponto de vista das melhores práticas de governança corporativa. A reclamação dizia que os acionistas controladores da Oi não deveriam poder votar na assembleia que ia avaliar essa transação, pois ocorreria um conflito formal. Para evitar esse conflito, o acionista que pode obter benefício particular em uma determinada transação, ele deve ser impedido de votar nela. No caso da Oi Corp Co, os controladores seriam beneficiados na etapa 1 da transação. Eles seriam beneficiados pois a Andrade Gutierrez e a Lafonte eles receberiam a capitalização lá de 2 bilhões e 25 da Portugal Telecom e eles poderiam usar esse dinheiro para pagar suas dívidas com o BNDES, ou seja, a operação poderia estar sendo feita para beneficiar esses acionistas. A área técnica da CVM concordou com esse entendimento e recomendou que esses acionistas não votassem na Assembleia. Recorreram a essa pauta, foi para o colegiado da CVM. A discussão foi intensa e por fim foi adotada a tese do conflito material. Essa tese do conflito material diz que o acionista pode votar mesmo que conflitado, pois se o voto for realizado no melhor interesse da companhia, tudo bem. A ideia tem seus méritos, porque no mundo ideal é assim que devia ser. Só que a realidade não condiz com o esperado. O discurso de melhor governança corporativa acabou sendo utilizado em benefício próprio, o que levou à resolução das pendências com o BNDES. Continuando, a operação societária foi aprovada. E o que aconteceu? Andrade Gutierrez e a Lafonte receberam a capitalização e quitaram a dívida com o BNDES. Lembrando que Andrade Gutierrez e a Lafonte financiaram a compra da Telemar lá atrás com dinheiro do BNDES, colocaram só 200 milhões de dinheiro próprio e sacaram dividendos da Oi durante anos. No final das contas, colocaram quase nada de dinheiro e tiraram bastante dinheiro. A Portugal Telecom integralizou os ativos na Oi e mais um problema veio à tona. O dinheiro em caixa da Portugal Telecom, aproximadamente 3 bilhões de reais, eles estavam aplicados em títulos de uma empresa chamada Rio Forte. A Rio Forte era uma subsidiária do Banco Espírito Santo. E imaginem só, o banco era acionista relevante na Portugal Telecom, de maneira que a Portugal Telecom e a Rio Forte eram uma sociedade sob controle comum, resultando em uma transação entre partes relacionadas. E o que aconteceu? A Rio Forte entrou em inadimplência, em default. Em outras palavras, o dinheiro da Portugal Telecom, que foi aplicado na Oi, evaporou. Realmente uma fatalidade, né? Só que muito provavelmente os principais envolvidos na operação já sabiam desse problema, já que vimos que Andrade Gutierrez, a Lafonte, BNDES e a Portugal Telecom acabaram favorecidas. Os controladores arranjaram um jeito de solucionar esses problemas. E o resultado? A Portugal Telecom foi vendida para a Altice, o Banco Espírito Santo sofreu intervenção do Banco Central de Portugal, a Rio Forte quebrou e a Oi, querida, entrou em recuperação judicial. Então, pessoal, eu falei aqui de forma resumida aí um pouco das tramas que tiveram aí no passado da Oi. Como vocês veem, são muitos interesses, muitos conflitos de interesse e raramente o minoritário, o acionista minoritário que não tem poder de tomada de decisão foi favorecido. Isso demonstra quão importante é nós, como investidores, olharmos para a empresa não só do ponto de vista também operacional, mas a gente sabe que as empresas são controladas por pessoas e a gestão é importantíssima de ser analisada. Aqui a gente falou um pouco da história passada da Oi. Num vídeo futuro, eu e o Thiago, a gente vai trazer aqui alguns fatos atuais da Oi, algumas parte fundamentalista. Nesse vídeo, então, você teve, com a ajuda do Alberto, um amplo estudo sobre o passado da Oi. Nós criamos aqui uma planilha com todos os resultados históricos. Então você pode ver a evolução dos resultados da Oi nessa planilha. É só clicar aqui no link abaixo, fazer o download, demora menos de 20 segundos. E com essa planilha você vai ter pelo menos uma noção muito boa dos principais resultados da empresa, como é que está o endividamento, para que você possa fazer uma análise mais completa a respeito do futuro de Oi. Mais uma vez, obrigado, Alberto. Se inscreva aqui no canal, ative a notificação, já dá o joinha e nos vemos nos próximos vídeos. Você sabia que o investimento com foco no recebimento de dividendos é um meio inteligente para se atingir a independência financeira? Esse é um dos caminhos mais eficientes para realizar esse sonho. No nosso e-book gratuito, vamos explicar passo a passo sobre como investir em empresas que pagam dividendos. Não perca mais tempo e acesse gratuitamente um conteúdo exclusivo sobre como viver de renda na Bolsa de Valores.